Liz Truss, primeira-ministra do Reino Unido, não está tendo vida fácil e depois de anunciar uma série de questões econômicas relacionadas à corte de impostos, foi obrigada a demitir o ministro e a impopularidade já bate à sua porta. Para vocês terem uma noção, existe um tabloide inglês que já está até fazendo uma transmissão ao vivo de um pé de alface para saber quem termina primeiro, quem apodrece primeiro, o governo da Liz Truss ou esse pé de alface. Vai rolar hoje mais um congresso da comitiva chinesa, do Partido Comunista Chinês, para saber quem vai ser a nova liderança. Não vai ser surpresa nenhuma, vai ser o Xi Jinping, mas eu digo para vocês que assim, a popularidade estava muito maior. Para vocês terem uma noção, até manifestações na China já começaram a acontecer. Vai ser um período de bastante dificuldade aí para os chineses e a gente vai analisar o porquê disso. Putin deu uma declaração falando que em caso de um conflito com a OTAN, seria uma catástrofe total, mas anuncia algumas boas notícias aí para a população russa. Diz que está tudo indo de acordo com o previsto na Ucrânia e que novos reservistas não serão convocados. Por que disso? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, quem não me segue no Instagram, já tá errado, tá? Então, ó, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que eu tô sempre postando notícias, conversando com vocês e tal. Acho que é um bom jeito da gente tentar se manter um pouco mais próximo. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a Liz Truss, atual primeira-ministra, ela veio depois que o Boris Johnson sofreu aquela pressão gigantesca por ter nomeado pessoas que tinham casos aí de assédio no seu currículo, por ter feito festinhas enquanto fazia, né, o tal do Partygate, enquanto fazia lockdown, fechamento tal no Reino Unido. E claro, porque a inflação, as pressões advindas do Brexit, as questões econômicas no país não estavam legais. Eu sempre falo, galera, que fez festinha e tal. Pô, se a economia estivesse bem, perdoável. Mas a economia tá mal e fez festinha e nomeou assessor ligado com assédio, pronto, é motivo, né, para afastamento e aumento da pressão popular. Quem assume o poder é a controversa e polêmica Liz Truss, que no passado ali tem pais trabalhistas, já foi contra a monarquia, ela era contra o Brexit, agora foi favorável, enfim, né? Ela tem uma carreira meio polêmica, assim, digamos, tá? E ela é do Partido Conservador também, né? Assim que ela assumiu o poder, ela prometeu que ela ia fazer um corte significativo dos impostos como forma de conter a inflação. E isso é muito perigoso. Entendi. O Ricardo falou que ele é a favor de aumentar os impostos. Não, tá? Principalmente no Brasil, né? O que a gente não precisa é impostos. O problema é que existe uma continha básica, que é a questão da austeridade, a questão do ajuste fiscal. É legal você cortar impostos. Sensacional. Desde que isso venha acompanhado também de uma redução dos gastos públicos. E eu não estou falando, né, de investimento em educação, saúde, moradia e tal. Estou falando em elitismo no funcionalismo público, estou falando com privilégios para políticos, as coisas, né? Então, você tem que fazer o jeito da conta fechar. Então, só reduzir os impostos de maneira irresponsável vai fazer com que o Estado seja obrigado a pegar dinheiro de outra maneira para pagar suas contas. Pode ser com empréstimos, que no caso é prorrogação da dívida. Pode ser com emissão de papel moeda, que gera inflação, e aí você tira dinheiro de todo mundo. Ou pode ser com a criação de novos impostos, disfarçados, algum imposto aí diferente. Percebe? Os três casos, eles são péssimos. Então, essas medidas que a Liz Truss ela tinha anunciado abalaram bastante a sua popularidade, fizeram com que a pressão em cima dela aumentasse bastante e, inclusive, desvalorizaram a Libra. A Libra, pessoal, está praticamente no mesmo valor que o euro, que já está se aproximando, inclusive, do valor do dólar, tá? Ou seja, a desconfiança no mercado europeu e também no mercado britânico, eles estão bastante importantes. A Liz Truss, ela trocou de primeiro-ministro, e agora, aliás, de ministro das Finanças, e agora tem um ministro das Finanças que é favorável à criação de mais impostos, inclusive, em alguns setores, tá? Por quê? Porque com a desvalorização da Libra, naturalmente isso gera inflação, porque você precisa gastar mais moeda para comprar os produtos. Então, a ideia dela era combater a inflação, reduzindo os impostos, e isso acabou, inclusive, aumentando a inflação no período, tá? O Partido Trabalhista, que é o partido de oposição, né, o partido de esquerda, centro-esquerda no Reino Unido, vem aumentando sua popularidade, talvez desde o Tony Blair, né, não aumente tanto assim a popularidade do partido, e isso, claro, faz com que a Liz Truss seja pressionada dentro do Partido Conservador. Cogitou-se, inclusive, fazer uma moção de desconfiança para já trocar ela do cargo de primeiro-ministro, depois de um mês aí do seu governo, né?
Lembrando, pessoal, até um tabloide inglês já começou a fazer uma transmissão ao vivo de um pé de alface apodrecendo, para saber quem vai cair primeiro, se é o pé de alface ou se é o governo da Liz Truss. E aí, em quem que você aposta? Que é no mínimo polêmico, né, por parte desse tabloide britânico. Hoje vai rolar o Congresso Chinês, né, o 20º Congresso ali do Partido Comunista Chinês, em que, dentre outras questões, eles vão escolher ali algumas lideranças do partido tal, e vão ratificar quem vai ser o novo presidente, né, o novo chefe de governo desse próximo mandato. É a primeira vez, isso desde do governo Mao Tse-tung, que a gente vai ter 3 mandatos consecutivos. Isso foi alterado em 2018, a pedido do Xi Jinping, claro, para que ele pudesse permanecer um terceiro mandato ali no governo da China, né? Claro, pessoal, não é uma escolha muito democrática, convenhamos, porque quem define é o Partido Comunista Chinês. Mas a liderança não podia ficar mais de 3 mandatos consecutivos. Agora pode com Xi Jinping. E eu diria para vocês que assim, né? Pode 3 mandatos por enquanto. Será que daqui 2, 3 anos vai poder 4 mandatos? 5 mandatos? Cara, quem fica 3, fica 4, fica 5, fica 6, enfim, né? Então existe até essa preocupação por parte dos chineses. Só que quando teve a mudança, a China ela estava um pouco melhor relacionada tanto com os Estados Unidos quanto com os países da União Europeia. A China é um país super importante, tem a Rota da Seda, faz investimentos. É o principal parceiro econômico de uma série de países europeus, é o principal parceiro econômico dos Estados Unidos também, e não que assim, né, fossem grandes aliados, mas mantinha uma relação até que importante. Então, o Xi Jinping, ele era visto como esse líder assim, mais conciliador, esse líder da globalização, aumentando os investimentos em tecnologia, a Lenovo, a Xiaomi, a Huawei, enfim, a China se desenvolvendo e se globalizando. Eu diria para vocês que a China desse momento não é a China do início do governo Xi Jinping, tá? Por quê? Aquela China de grande crescimento econômico, 8, 10, 12% ao ano, isso já meio que ficou para trás. A China hoje, ela vem desacelerando a sua economia. Além disso, a gente não pode esquecer que o programa Covid-0 que a China teve provocou o fechamento da economia em setores muito importantes durante muito tempo. Isso fez com que os jovens tivessem dificuldade de procurar emprego, qualidade de vida, tal, o que pressionou um pouco o governo chinês. A gente não pode esquecer que existem algumas denúncias também de corrupção ligado à alta cúpula do Partido Comunista Chinês, o que também pressionou a população, tá? E a própria desaceleração da economia chinesa. A gente tem hoje bolhas imobiliárias, principalmente no mercado imobiliário chinês, se formando que são extremamente perigosas. Pô, o caso da Evergrande, por exemplo. A Evergrande é uma multimilionária empresa que fica construindo uma série de imóveis, né? Os chineses geralmente não podem ficar investindo muito em mercados de ativos tal, então eles utilizam o imóvel para fazer os seus investimentos. Aí a China constrói aquele monte de cidade fantasma, não tem quem ocupar, é história, bolha imobiliária. É uma preocupação do Estado chinês. Essa distorção, graças aos alta interferência que o Estado tem na economia, né? Então a pressão em cima do Xi Jinping, ela está muito grande. A China hoje é um país que precisa, sim, mudar a sua matriz energética, ainda é uma matriz muito dependente do carvão mineral, e a gente está falando de Acordo de Paris, redução das emissões de gás carbônico e tal. A China investe, né? A China já tem hoje as 2 maiores hidrelétricas do mundo, a China está falando em tecnologia já de fusão nuclear, percebe? A China tem energia maremotriz, tem energia solar, enfim, tem várias fontes aí, mas ainda hoje depende muito de energia de carvão. Então isso gasta, isso demora, isso é um investimento do Estado. A China, por exemplo, ela tem dificuldades relacionadas ao envelhecimento populacional. Poxa, foi adotada na década de 70 uma política do filho único. Essa política do filho único fez com que na época nascessem poucas pessoas. Hoje em dia, cerca de 50 anos depois, se nasceram proporcionalmente poucas pessoas à época, hoje tem proporcionalmente poucos adultos, e com a melhora da qualidade de vida na China, o aumento da expectativa de vida, tem muitos idosos. Uma crise previdenciária, ela se aproxima. Pessoal, não pense você que a China, existem alguns sensos comuns aí, né? Ah, a China só produz bugiganga, tudo que é da China quebra. Cara, vai ver as qualidades hoje, de novo, né? Huawei, Xiaomi, Lenovo, as automobilísticas ainda, né? Precisa dar uma melhoradinha, né? Jack Motors e tal. Ah, nada contra, tá? Mas não dá para comparar ainda com carro alemão, carro japonês e tal. Mas a China vem crescendo. Pô, 5G, 6G. A China está discutindo 5G já, percebe? Então a China não é mais reprodutora de bugiganga. E também, na China é tudo miserável. Cara, não é não. Inclusive, o PIB per capita chinês,
o poder de compra do chinês é acima do poder do brasileiro. Ah, o senhor mandou para a China, então. Não estou falando isso. Porque existem coisas mais importantes também do que poder de compra. Claro, tá? A sociedade brasileira, claro, ela é muito mais livre e democrática, não é perfeita, claro, mas do que a sociedade chinesa, tá bom? Mas, enfim, a gente tem que abandonar um pouco essa ideia de senso comum, né? Ah, tudo pobre, claro. Tanto que, por exemplo, um dos motivos da desaceleração chinesa é que a mão de obra chinesa não é mais tão mais barata como já foi na década de 90, tal. Hoje, sei lá, vale muito mais a pena os novos tigres asiáticos, Indonésia, Vietnã, Camboja, etc. É muito mais barato, por exemplo, do que produzir na China. E esses países vêm alcançando um nível de crescimento muito mais importante que a China, inclusive, tá? Outras dificuldades aí que a gente tem. A China, ela cresce muito baseado em comunicação, em globalização, tal. Pô, mas o Estado chinês ainda regula bastante os meios de comunicação. Até quando será que essa conta vai fechar? Que a gente vai ter chineses espalhados pelo mundo, trabalhadores de outros países trabalhando na China, e a China conseguindo regular esses meios de comunicação, controlar a sua população. Não sei, difícil, né? Até quando conseguir vai manter esse Estado tão centralizador? A gente pode falar, por exemplo, das próprias batalhas travadas com o mundo hoje, que aumentaram bastante. A guerra tecnológica, Estados Unidos sancionando chips semicondutores chineses, a guerra comercial entre Trump e Xi Jinping, e que continua com o governo Biden também, uma guerra de sobretaxas. Os Estados Unidos, ele divulgou um documento oficial anteontem, né? Cara, divulgando que quais são os planos estratégicos geopolíticos dos Estados Unidos. E deixou bem claro, a gente quer combater a Rússia em curto prazo e combater a China em longo prazo, que é o nosso principal adversário. E os Estados Unidos não vai medir esforços para isso. Por exemplo, a tecnologia 5G chinesa, ela já está banida em vários países, acusados aí de espionagem e tal. Pô, isso é influência dos Estados Unidos. Canadá, Austrália, Estados Unidos mesmo, foram todos países que, Reino Unido, né, países que compraram briga com a China por pressão também dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que a China tem também movimentos separatistas no seu país. É o Tibete, é a questão do Xinjiang com os uigures. A Olimpíada de Inverno em Pequim, por exemplo, ela foi boicotada por alguns países ocidentais que alegavam que os chineses faziam campos de reeducação ou campos de concentração com os separatistas uigures. A questão de Hong Kong acabou, por exemplo, a liberdade de Hong Kong, a nova lei de segurança nacional. Quer mais que Taiwan, pessoal? Taiwan, constantemente ameaçado aí de invasão pelos chineses, se bem que a China fala que não é invasão porque é o seu próprio território, e isso compra briga com os Estados Unidos, compra briga com o Reino Unido, com o próprio mundo ocidental. Então a China, ela tem uma série de dificuldades a serem resolvidas nos próximos anos, e é claro que a população sabe disso e que o próprio Partido Comunista Chinês sabe disso. A pressão em cima do Xi Jinping aumentou bastante. Até porque, há de se lembrar, a resposta que o Xi Jinping deu para a questão em Taiwan não foi satisfatória. A Nancy Pelosi visitou Taiwan e qual foi a resposta da China? Exercícios militares, exercícios ali, né, navais, tal, aéreos, mas de prático, pô, falou em derrubar o avião da Nancy Pelosi. Falou em invadir a ilha caso fizesse uma visita oficial da chefe da Câmara americana. E a resposta ela não foi tão satisfatória assim. Então, claro, a gente vai ter a reeleição do Xi Jinping, não há sombra de dúvida acerca disso, mas eu diria que assim, a popularidade que ele já teve nos últimos anos está bem menor e os desafios também estão bem maiores, com uma população muito possivelmente mais envelhecida e atravessando uma crise previdenciária. Ah, entendi. O Ricardo falou então que... Não, falei, calma, tá? São desafios a serem superados. A China vai superar? Vai ser a principal potência econômica? Lembrando que a China está se colocando como a liderança da novíssima ordem mundial. Os BRICS vão se expandir para BRICS+, com Indonésia, com Egito, com Nigéria, com Argentina, com Irã, entre outros países, Arábia Saudita, com a liderança da China. A China quer ser a liderança dessa voz, dessa novíssima ordem mundial, liderada, claro, pela China, como a referência dos países emergentes. Tá? É desafiador, é desafiador. E para finalizar, pessoal, a gente teve também uma entrevista do Putin. O Putin que está lá no Cazaquistão, tá? Nessa entrevista, ele basicamente falou que caso a OTAN faça algum tipo de participação mais efetiva no conflito, é um conflito de catástrofe mundial, tá? Um conflito catastrófico a nível global, e falou também algumas coisas importantes. Por exemplo, falou que na guerra da Ucrânia tudo está rolando de acordo com o previsto, não há nada de errado acontecendo, e que ele só tomou esse tipo de atitude agora porque com os rumos que a geopolítica estava tendo. E aí, né?
Ucrânia falando em ingressar para a União Europeia, possivelmente ingressar para a OTAN, segundo Putin, isso representaria uma ameaça para a Rússia no futuro, só que num ponto de dificuldade muito maior. Ou seja, com a Ucrânia já na OTAN, seria impossível combater os ucranianos como a Rússia está combatendo nesse momento. De novo, né? Segundo Putin. Falou, por exemplo, da questão dos reservistas, falou que a linha de fronteira ela tem ali milhares de quilômetros e que é difícil fazer esse conflito aberto somente com pessoas que são contratadas porque elas querem ir para lá. Então teve sim que convocar reservistas, mas que acabou, não vai chamar novos reservistas para participar ali dos conflitos, tá? Para participar dessas questões. E falou que está indo tudo de acordo com o normal. Para não falar que eu só falo aqui de avanços da Ucrânia, porque a Ucrânia vem avançando, principalmente em Kharkiv e em Kherson, a gente teve uma notícia positiva para os russos também, tá? Uma cidadezinha muito estratégica para os russos, que é uma cidade chamada de Bakhmut. Por que ela é super importante? Porque se Bakhmut for conquistado, consegue avançar para Kramatorsk e Sloviansk, que são cidades ainda hoje controladas por Kiev e que são extremamente estratégicas para o conflito, em abastecimento, logística e até mesmo um domínio geopolítico. E a Rússia vem avançando, tá, em Bakhmut. Então isso é bem significativo para os russos. O Putin fez questão de colocar panos quentes, então tudo está indo de acordo. E mais uma vez, né, essa reunião no Cazaquistão, ela contou com a presença da Turquia, Erdogan. Segundo fontes, o Putin está pedindo para o Erdogan ser um mediador de um possível acordo entre Ucrânia e Rússia, como ele foi no início dos conflitos. Há de se lembrar, a Rússia vem reforçando toda hora para parar de falar dessa retórica nuclear. O Sergei Lavrov, que é o cara das relações exteriores, falou que o Putin quer escutar o que o Biden tem para falar na reunião do G20, que vai ser uma reunião presencial em Bali, na Indonésia, que vai contar com Zelensky, Biden e Putin. E agora, nessa reunião, segundo fontes internacionais, o Putin está pedindo para o Erdogan fazer algum tipo de mediação. Anunciou que não vai mandar novos combatentes. Anunciou também o fim dos ataques mais significativos em posições em Kiev e tal. Ah, também falou da questão da Crimeia, tá? A ponte da Crimeia, falou ele, que vai ser reconstruída em 9 meses. Mas falou que não vai fazer mais novos ataques e está pedindo por uma mediação. Será que o Putin quer a paz? Por quê? Porque perdeu o conflito? Porque perdeu a confiança? Ou será que é só uma tentativa de estabelecer os seus 4 territórios e ter o fim dessas sanções? Deixa aí nos comentários, pessoal, que eu quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.